Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeiramente, eu vim aqui falar sobre uma gestão de pesca. Tinham três garotos, eles estavam pescando num barco, até que um deles tira de lá um peixe, um peixe específico, e começa a bater naquele peixe. Um turista que estava passando por aquela região pergunta para um cidadão de lá por que aquele garoto estava fazendo aquilo. E o homem é muito interessante que ele diz que ele estava fazendo uma gestão de pesca. Aquele peixe, ele estava ameaçando a vida dos outros peixes ali daquele lago e fazendo com que eles estivessem, entrando quase que numa extinção dos outros peixinhos, porque aquele peixe era um predador muito forte daqueles peixinhos lá que estavam lá naquele lago. E os próprios cidadãos de lá estavam adotando essa prática para que houvesse uma gestão de pesca. E, bom, essa história, ela me fez perceber qual é a serenidade que eu dou para as ameaças à minha vida cristã, à minha vida espiritual. Como que eu lido com as ameaças que vêm para a minha vida espiritual. E que nós temos que ficar muito atentos a essas ameaças que vêm para a nossa vida. Como também em 1 Pedro 5, 8, 9 diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Diante dessa história, a gente percebe que nós precisamos estar ali percebendo as artimanhas de Satanás para a nossa vida. E outra coisa que eu vejo, que nós não temos só que estar atentos às artimanhas, do que adianta a gente saber as artimanhas dele, se nós não vamos contê-las nas nossas vidas. Tiago, ele diz que a fé, se ela não vir acompanhada de ações, ela está morta. Assim como os corpos sem o espírito está morto, assim também a fé. É interessante isso. Porque assim como a fé sem as coisas que você pratica, ela tá morta, do que adianta a gente saber as coisas, as artimanhas de Satanás, se nós não vamos contê-las. Então, bom, isso remete um pouco ao domínio próprio, né? Que nós precisamos ter domínio próprio para conter essas coisas, que às vezes se tornou um hábito muito forte na nossa vida durante muito tempo. Nas nossas vidas, isso se tornou um hábito, uma coisa que a gente frequentemente ia cometendo, ia fazendo, ia acarretando e até pode ter se tornado um vício, de certa forma. Então tá, agora vou abrir aqui a Bíblia em Tiago 4, 7 e 8, que diz: portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Mas além disso diz: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e limpem o coração, hipócritas. Esse verso aqui eu acho muito interessante, muito mesmo. Porque ele não fala só para nós obedecermos a Deus, mas fala que Deus vai estar conosco. O que é isso? Ele é meio que uma dica. Como que a gente vai enfrentar as coisas? Como que nós vamos enfrentar o diabo? Nós vamos enfrentar isso porque Deus está conosco. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue enfrentar sozinho. Não mesmo que a gente queira muito, a gente não vai conseguir enfrentar sozinho. Vícios e muitas outras coisas, atitudes, a gente não vai conseguir vencer sozinho. E quando a gente lembra de pedir ajuda para Deus, que Ele é o único que pode nos ajudar a enfrentar as coisas, realmente, a gente recebe a ajuda dele, porque Ele não quer que a gente fique sozinho. Ele sabe que Ele pode nos ajudar e Ele vai nos ajudar quando necessário. Então, nós temos, que entender essa necessidade que nós temos da ajuda de Deus. Não adianta a gente ficar achando que isso é um dever nosso, essa é a nossa parte, isso é a minha parte, eu tenho que fazer sozinho. E às vezes orar pra isso, pelo menos eu achava que orar pra uma coisa que seria meio que a minha parte a fazer, parar com esse tipo de atitude ruim, de falar mal dos outros, de esse tipo de coisa, completamente sozinha, era uma coisa mínima que eu deveria fazer, e que orar pedindo isso é muito... Poxa, por que eu vou orar pedindo isso pra Deus se isso é uma atitude minha? Por quê? Porque simplesmente eu não consigo enfrentar algumas coisas na minha vida. Eu preciso entender isso. Entender que eu sou uma pessoa falha e que às vezes eu não tenho forças pra enfrentar esse tipo de situação. E de um tempo pra cá eu fiz uma atividade assim, que eu anoto os meus pontos fracos, que eu percebo que eu não consigo enfrentar eles sozinha. Eu anoto. Eu falo muito mal dos outros, eu faço isso. E aí eu anoto os meus pontos fracos. Diante dessas anotações, eu faço uma oração para que Deus me ajude em cada âmbito desses. E eu percebi que é meio que um testemunho, realmente meu, que eu consegui enfrentar certas coisas na minha vida, não eu, mas Deus enfrentou certas coisas na minha vida que eu não conseguia enfrentar. Ele cessou vontades minhas que eu não conseguia
parar de ter. Por exemplo, de falar da vida dos outros. Eu simplesmente estou parando de ter essa vontade. Quando eu lembro de alguma coisa, quando algum assunto me remete a alguma coisa da vida de outra pessoa que eu fiquei sabendo por aí, eu não sinto mais aquela vontade de expressar, de contar, pra transformar aquilo em assunto, sabe? E também outras coisas como inveja, que é um sentimento que corrompe as pessoas. Inveja, baixa autoestima, que vai fazendo com que você tenha inveja. E também eu pensava assim, em cuidar da minha saúde, mas num âmbito estético, e não necessariamente no âmbito de, poxa, alimentos saudáveis, eles estão nutrindo o meu corpo, eles vão fazer eu conseguir respirar melhor, correr e fazer atividades que muitas vezes eu não conseguia. Então, não é mais uma questão de aparência, me sinto mal, sou feia, sou horrível. Não é mais essa a grande questão. A questão é nutrir o meu corpo, fazer bem pra ele. Eu noto que a minha pele melhora até quando eu procuro nutrir o meu corpo e não necessariamente mudá-lo. Porque você preferir uma Coca Zero a um suco de laranja não é uma coisa muito saudável, não é uma coisa muito legal. Por mais que, eu sei que uma Coca Zero, ela tem menos possibilidade de me engordar do que um suco de laranja. Porque por causa das açúcares naturais e tudo mais. E, cara, eu acho que o ser humano, recentemente, ele tá ligando tanto pra estética que ele tá esquecendo que o principal não é a aparência, é o que tá dentro. Claro, você tem que se arrumar, você tem que estar limpo, você tem que estar cheiroso. Isso é uma coisa, assim, pra você estar apresentável pras outras pessoas. E esse é um ponto fraco aí meu, que eu estava tendo também, e que constantemente eu vejo que as pessoas têm muito de ligar só pra aparência e não pros benefícios realmente à saúde. Ah, mas não é saudável ficar sobrepeso e obesa. Eu entendo isso, entendo que isso não é saudável. Mas quando você tá no seu peso ideal e você fica ligando tanto pra estética mais do que pra sua saúde, isso não é um ponto interessante, isso não é uma coisa legal de você estar fazendo. E eu vejo que as pessoas, elas precisam entender mais isso também, assim como eu precisei entender mais isso. Eu não tô no meu peso ideal, tá? Eu tô um pouquinho sobrepeso e eu pretendo, reduzir e ficar no meu peso ideal, porque eu sinto dor nas costas e vários probleminhas que eu acho que vem sim do meu sobrepeso, que tá acima do que o meu corpo gostaria ali de estar suportando e tudo mais, beleza. Então, é isso. Essa é a mensagem. Anote os seus pontos fracos, conte isso pra Deus e peça a ajuda de Deus, porque às vezes a gente não consegue lidar com esses problemas da maneira certa. Então é isso. Um beijo.